Então, na aula de hoje, a gente vai ver uma aplicação de toda a teoria da termodinâmica que a gente viu nas aulas anteriores. Então, o último assunto que a gente viu na aula anterior foram a definição e os cálculos de máquinas térmicas. Então, o que é uma máquina térmica? A máquina térmica ela absorve calor de uma fonte quente, realiza um trabalho e rejeita calor para uma fonte fria. Então, na verdade, a gente pode ver a atmosfera também como uma imensa máquina térmica, cuja fonte de calor é a energia solar, e aí a atmosfera vai converter essa energia térmica solar em uma energia mecânica, ou seja, parte dessa energia térmica vai virar ventos, nuvens, tempestades, e vai rejeitar também um pouco desse calor para uma fonte fria, fazendo uma redistribuição do calor no planeta. E como qualquer máquina térmica, a gente percebe que os rendimentos não são muito altos, né? Então, no caso da atmosfera, apenas 2% da energia solar é convertida em energia mecânica. Então, como a termodinâmica é o estudo dessas trocas de calor e trabalho num determinado sistema, a termodinâmica da atmosfera é muito importante porque mostra como que a nossa atmosfera reage a essas trocas energéticas. E isso é muito importante porque tem locais no nosso planeta que a gente tem um excesso de energia, chega muito mais radiação solar, e tem locais que chega muito menos radiação solar. Então, a atmosfera agindo como uma máquina térmica, ela consegue redistribuir esse calor para latitudes, né, mais distantes do Equador, latitudes mais altas, fazendo com que esse calor seja redistribuído e o planeta não fique com tantas diferenças de temperatura. Então, um dos constituintes da atmosfera é o vapor d'água. Então, o vapor d'água ele atinge até 4% do total da composição da atmosfera. Mas esses 4% que ele pode atingir no máximo é muito importante para o balanço de energia do nosso planeta. Então, além da importância do vapor d'água no ciclo hidrológico, né, então você vai ter a evaporação, a condensação, a precipitação, né, de forma simplificada. Além disso ser muito importante, a gente tem que entender que cada vez que o vapor d'água ele se condensa, se transforma numa nuvem, você vai ter uma troca de energia. Então isso é muito importante para você tirar energias de algumas regiões e levar a outras regiões. Então o vapor d'água ele é um importante agente termorregulador. É muito importante a gente entender essas mudanças de fase, por exemplo, quando ele está na fase líquida e vai para a fase gasosa, quando aquela água evapora. Para ela evaporar, ela absorve calor ao redor dela. E aí, quando esse vapor d'água vai para a atmosfera e vai se mover, ele vai transportar esse calor para uma região e ele pode novamente se tornar água líquida, sob forma de uma nuvem. Quando esse vapor d'água se transforma numa nuvem, ele faz o que? Ele libera aquele calor que ele absorveu, esse calor latente. Então, ele vai aquecer a atmosfera em outros locais. Então, isso é muito importante porque o ar ele é forçado, né, a subir principalmente em locais de temperaturas mais altas e ele vai, né, se condensar depois, então ele vai redistribuir, transferir esse calor para outras regiões do planeta, outras regiões da atmosfera. Então, o vapor d'água é a maior fonte de energia latente da atmosfera tropical. E quando a gente começa a compreender isso, existem formas também da gente quantificar a quantidade de vapor d'água na atmosfera. E isso se chama psicrometria, a quantificação do vapor d'água na atmosfera. É muito importante a gente quantificar quanto de vapor d'água, ou seja, a umidade atmosférica, né, para vários assuntos, né? Então, trouxe aqui alguns exemplos. Então, se você quiser, por exemplo, na parte de isotecnia, dimensionar locais para animais ficarem, você tem que ter essa quantificação da umidade do local, ou então estufas, ambientes protegidos, você precisa ter, né, essa quantificação. Estimar o tempo que alguns grãos, alguns produtos agrícolas vão secar,
controlar a umidade dentro de locais onde ficam armazenados cereais, por exemplo, estudar a incidência de pragas em algumas plantações e também estudar a qualidade do ambiente, o conforto térmico, a incidência de doenças, tanto humanas como de animais. Tudo isso está muito relacionado à umidade atmosférica disponível em determinada região, a essa quantificação. Então, como que a gente mede a umidade atmosférica? A gente pode medir utilizando um psicrômetro. O psicrômetro ele é um conjunto de 2 termômetros, só que um tem um bulbo seco e o outro tem um bulbo úmido. Então, aqui a gente vê bem que o do bulbo seco, ó, ele não tem nada no bulbo. O do bulbo úmido, ele tem uma gaze que está dentro de um copinho com água. Então, pela diferença entre essas duas temperaturas, a gente consegue quantificar quanto de umidade vai ter no ar. Porque se o ar não estiver saturado, essa temperatura que eu vou chamar de T, a temperatura do bulbo seco, e TU é a temperatura do bulbo úmido. Se o ar não está saturado, T sempre vai ser maior que TU. Por quê? Porque a energia que está incidindo sobre esse bulbo, ela vai ser somente para calor sensível, para aumentar a temperatura desse termômetro, né? E já sobre esse termômetro do bulbo úmido, parte dessa energia vai servir para evaporar a água desse copinho, ou seja, vai ser perdido por calor latente, trocas de calor latente, então vai sobrar menos energia para a transferência do calor sensível, portanto essa temperatura é sempre menor que a temperatura do bulbo seco. Só tem uma situação em que a gente vai ter as duas temperaturas iguais. É quando o ar estiver saturado, quando o ar estiver na umidade relativa a 100%. Então, o ar não vai aceitar mais nenhum tipo de molécula de vapor d'água, está saturado, então a gente vai ter as mesmas temperaturas, porque não vai estar mais ocorrendo calor latente, só vai estar ocorrendo calor sensível. Então, voltando, né, o tipo de instrumento que a gente utiliza para mensurar a quantidade, para quantificar a umidade atmosférica, é o psicrômetro, que é esse conjunto de 2 termômetros, e a gente tem também o higrógrafo. O higrógrafo ele registra a umidade no decorrer do tempo. E eles usam um elemento sensível, que na maioria das vezes é fio de cabelo, porque o fio de cabelo ele tem propriedades, né, de se dilatar ou de se contrair de acordo com a umidade do ar. E essa capacidade dele de contração ou retração move um mecanismo de relojoaria que faz, né, essa parte aqui, né, toda se mexer. E na ponta você vai ter uma pena. Conforme esse tambor vai girando, ela vai registrando a umidade relativa. Então, existem várias variáveis psicrométricas que a gente pode estimar. A gente vai ver todas elas na aula de hoje. Então, a gente tem a pressão de vapor de saturação, pressão do vapor d'água real, umidade absoluta, densidade absoluta do ar seco, do ar, umidade específica do ar, razão de mistura, umidade relativa, temperatura do ponto de orvalho e entalpia específica do ar seco. A mais comum, a que a gente mais escuta falar, é a umidade relativa, mas existem várias outras, e dependendo do objetivo, a umidade relativa nem vai ser a variável mais indicada, né, para algum tipo de estudo, pode ser alguma outra que a gente vai conhecer agora. A primeira variável é a pressão parcial do vapor d'água quando o ar estiver saturado. Então, é essa equação que a gente chama de equação de Tétens, que nos dá a pressão referente apenas ao vapor d'água quando o ar estiver saturado, ou seja, quando a umidade relativa estiver 100%. Então, a gente joga nessa equação a temperatura em graus Celsius, aqui, temperatura em graus Celsius. E aí a gente toma cuidado na calculadora, faz direitinho para chegar no resultado. Aqui tem exemplo, na apostila tem resposta para todos esses exemplos, são exercícios resolvidos. Então, um tipo de enunciado, né? Qual a pressão parcial exercida pelo vapor d'água quando o ar estiver saturado nessa temperatura de 26,5? A gente vai pegar o 26,5, vai substituir na equação de Tétens e vai chegar... Eu prefiro que vocês façam, né, para ver se vocês estão conseguindo fazer a conta direitinho na calculadora, mas a resposta final é essa, 34,62
hectopascais. Então essa equação ela já dá o ES em hectopascais, desde que a gente coloque a temperatura em graus Celsius. A outra variável é a pressão parcial exercida pelo vapor d'água na condição real, ou seja, não é mais uma condição que o ar tem que estar saturado, é qualquer condição. Então o E vai ser igual ao ESU menos A vezes a pressão vezes T menos TU. Bom, T é a temperatura do ar seco, temperatura do bulbo seco, TU é a temperatura do termômetro de bulbo úmido. Essa aqui é a pressão atmosférica. A é uma constante que depende do tipo de psicrômetro. Então, se o problema não falar nada, a gente vai imaginar que é um psicrômetro mais simples, sem ventilação forçada. Se o psicrômetro tiver ventilação forçada, o problema tem que dizer que é um psicrômetro com ventilação forçada. E o ESU é calculado pela mesma equação do ES, a equação de Tetens, com a diferença de que ao invés da temperatura do bulbo seco, a gente vai ter a temperatura do bulbo úmido, também graus Celsius. E a pressão atmosférica, se ela não for dada no problema, a gente pode estimar a partir dessa equação que usa, né, a altitude do local em metros para a gente chegar na pressão atmosférica. Aqui tem mais um exemplo. Sempre esses exemplos são da mesma situação. Então, aquela mesma situação, né, a temperatura do ar de 26,5, lembrando que a temperatura do ar é sempre a temperatura do termômetro do bulbo seco. E essa daqui é a temperatura do termômetro do bulbo úmido ou bulbo molhado. Esse problema ainda fala que a ventilação é forçada e que o local está a 560 metros acima do nível do mar. Então, fazendo todas as contas, né, a gente vai ter a seguinte, o ESU, que a gente vai precisar, né, para calcular, vai dar 28,43 hectopascais. A pressão atmosférica vai dar 948 hectopascais, né, para esse problema. E o que a gente quer saber, que é o E, né, o E vai dar 26,33 HPa. A outra variável é a densidade do vapor d'água ou umidade absoluta. O que significa essa variável? É a quantidade, né, a massa de vapor d'água presente em cada metro cúbico do ar em questão. Por isso que a unidade é grama de vapor por metro cúbico de ar. Então, essa umidade absoluta segue essa equação aqui. Então, aqui tem mais um exemplo. Como esse exemplo é a mesma temperatura dos exemplos anteriores, a gente já vai ter calculado algumas variáveis, né? Então, a gente já tem o E calculado do exercício anterior, por exemplo. Então, como é que a gente calcula o A? Coloca o E que a gente calculou, a temperatura, a gente vai chegar nesse valor aqui. 19,04 gramas de vapor por metro cúbico. Se a gente não tivesse os exercícios anteriores resolvidos, a gente ia ter que resolver todas as equações até a gente chegar nesse E que ia precisar para a gente calcular a umidade absoluta. A densidade do ar seco novamente a quantidade, ou seja, a massa em gramas de ar seco presente em cada metro cúbico do ar. Então, antes a gente viu a massa só do vapor d'água. Agora a gente está calculando a massa só do ar seco. E a gente utiliza essa equação aqui. A gente precisa ter o que? A temperatura em Celsius, a pressão parcial do vapor d'água em hectopascais e a pressão atmosférica em hectopascais. Então, novamente, o mesmo tipo de exercício. Qual é o resultado? O resultado vai dar esse aqui, ó. Façam depois com calma. Confiram para ver se vocês estão conseguindo fazer a conta, e qualquer dúvida vocês me falem para eu fazer passo a passo. 1071,52 grama de ar seco por metro cúbico. Então, antes a gente calculou
a densidade do vapor d'água, agora a densidade do ar seco e agora a densidade total do ar, que nada mais é do que o somatório das anteriores. Então, essa densidade total do ar, como somatório, ela vai dar 1090,56 grama de ar por metro cúbico de ar. Umidade específica. Umidade específica é um tipo de variável, né, psicrométrica que ela é muito utilizada. Porque ela nos diz qual é a massa de vapor d'água existe por massa de ar. Então, ela é um bom indicativo realmente da quantidade total de vapor d'água que a gente tem numa amostra de ar. Então, a gente calcula usando essa equação aqui. A gente precisa saber o E e a pressão atmosférica. Se a gente souber tudo, é bem fácil calcular a umidade específica. Então, desse resultado, desse problema aqui, a umidade específica, ela vai dar 0,0175 grama de vapor por grama de ar. Então, é uma indicação realmente, se você for obter a umidade específica de dois locais diferentes, você pode, por esse valor, saber em qual local existe mais vapor d'água na atmosfera do que em outro. Quanto maior for a umidade específica de um local, mais moléculas de vapor d'água existem em suspensão naquela amostra de ar. Outra variável é a razão de mistura, que é a massa de vapor d'água por massa de ar seco, em que a gente chama de R. Então, essa razão de mistura aqui também precisa do E e da pressão atmosférica. Então, quanto é que dá esse resultado aqui? Esse resultado dá 0,0178 grama de vapor por grama de ar. É um resultado bem parecido. A razão de mistura e a umidade específica dão resultados bem parecidos, mas são variáveis diferentes. Tem explicações físicas diferentes, mas dão um resultado bastante parecido. Elas são aproximadamente iguais. A umidade relativa, que é a variável que a gente mais tem contato, escuta, né? Ela é a seguinte: a gente calcula a umidade relativa com essa equação, E sobre ES vezes 100. Então, o que significa? Ela nos dá a razão entre a quantidade de vapor d'água presente no ar e a quantidade máxima que aquele ar consegue ter de vapor d'água. Então, por exemplo, aqui se a gente fizer essa conta aqui, a umidade relativa vai dar 76,1%. A gente tem duas formas de alterar a umidade relativa de um local. Ou a gente mantém a temperatura, né, do local e acrescenta mais vapor d'água, aí a gente vai aumentar a umidade relativa, ou a gente nem altera a quantidade de vapor d'água, mas diminui a temperatura do local, porque aí você muda o máximo de vapor d'água que aquele local consegue possuir. Porque quanto mais frio for, quanto menor for a temperatura, menor é a quantidade de vapor d'água que aquele ar consegue assumir, né, até ele chegar a 100%. Então, você às vezes compara locais que a umidade relativa está 100% e locais que a umidade relativa está 50%, e na verdade pode ter mais vapor no ambiente, mais vapor d'água, mais moléculas, no local que a umidade relativa está mais baixa, porque a umidade relativa ela não é uma boa quantificadora do total de vapor d'água que existe. Ela é uma quantificação do quão próximo da saturação você está naquele ambiente. Então, a gente tem que ter muito isso em mente. Você está em existem dois locais. Se um tiver a 50% de umidade relativa e o outro a 100%, isso só mostra o quão
distante da saturação ele está, e não a quantidade real de vapor que existe naquela amostra de ar. A temperatura do ponto de orvalho, ela é a temperatura que a saturação vai acontecer se o ar for resfriado a pressão constante e sem adição nem remoção de vapor d'água. Ou seja, a gente tem, normalmente a gente percebe a formação de orvalho de madrugada ou pela manhã bem cedo. Por que isso acontece? A gente vem, tem moléculas de vapor d'água em suspensão. Porque a temperatura vai caindo de noite, se ela atingir a temperatura do ponto de orvalho, a temperatura do ar atingir a temperatura do ponto de orvalho, aquelas moléculas de vapor d'água vão se saturar sobre as superfícies, formando orvalho. Então, isso vai acontecendo, se for uma noite, por exemplo, sem vento, não vai ter uma remoção ou um acréscimo de vapor d'água. É só a temperatura caindo, e se chegar nessa TPO que a gente vai calcular, a formação do orvalho. Caso a temperatura do ponto de orvalho seja negativa, aí ao invés da formação do orvalho, a gente vai ter a formação de geada, que nada mais é do que um orvalho congelado. Então aqui, qual que vai dar o resultado? A temperatura do ponto de orvalho vai ser igual a 21,9 graus Celsius. Então o que quer dizer isso? A gente tem um dia, a temperatura estava 26,5. E a gente tem uma quantidade de umidade naquele local, que a gente já calculou em todos os exercícios, esses exemplos anteriores. Então, se de noite a temperatura do ar atingir 21,9, você vai ter a formação de orvalho. Se fosse um lugar muito frio, essa TPO tivesse assim, menos 1 grau Celsius, aí a gente já ia direto para a mudança de fase do vapor d'água para gelo sobre as superfícies. E a última variável é a entalpia específica, que é uma variável que nos mostra a relação entre o conteúdo da energia desse ar e a massa de ar seco. Então, essa entalpia ela é calculada dessa forma. Ela precisa da temperatura em Celsius, do calor latente de evaporação e da razão de mistura que a gente já calculou, nos exercícios anteriores. Para calcular esse calor latente de evaporação, a gente utiliza essa equação aqui abaixo, com a temperatura em Celsius. Então, aqui no exemplo do exercício, a gente vai ter a entalpia, ou L, para esse exercício, vai ser 2.440 kJ por quilograma, e a entalpia específica vai dar aproximadamente 84,6 kJ por quilograma. Então aqui, lembrando que eu posso fazer o passo a passo. Se alguém não conseguir fazer algum desses exemplos, que tem só a resposta final, me diz que eu faço o passo a passo. E o que a gente vai treinar em casa? Vamos treinar fazendo a lista de exercícios da última página da apostila de termodinâmica da atmosfera. É uma lista que vai do número 1 ao número 14. As primeiras questões, elas são bem assim, aplicação de fórmula, para a gente saber utilizar a equação. Já as últimas questões são questões que a gente tem que pensar mais um pouquinho, compreender a física por trás da coisa. Então, ela vai perguntar sobre a formação do orvalho, sobre a formação de geada, a que altura você pode começar a ter uma formação de nuvem. Então, é importante a gente não só saber usar a equação correta, como a gente compreender o que significa cada variável dessa que a gente está calculando e a representação física dela, o que representa para um processo físico na natureza. E vocês vão ter essa lista para fazer, e qualquer dúvida me falem, que depois eu faço as dúvidas passo a passo.